Candidata doutora Júlia Nunes Machado, por favor. Licença, excelência. Poderia sortear o ponto, por favor? Ponto número 2. Número 2. Assina a lista, por favor, de presença. Pronto, excelência. Podemos iniciar, então. Doutor. Boa tarde. Boa tarde, excelência. Pois bem, primeira pergunta. O agente que subtrai coisa alheia a móvel para se ressarcir de eventual prejuízo que a vítima tenha lhe causado, ele se vê em curso nas penas do crime de furto? Excelência, nesse caso, o agente utilizou de forma particular, privada, para fazer a justiça com as próprias mãos. Nesse caso, não teríamos um delito patrimonial, mas sim o delito denominado exercício arbitrário das próprias razões, pela própria especialidade da conduta desse sujeito ativo. Segunda pergunta. A receptação, ela é considerada um crime acessório. Pois bem, levando em conta que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do crime antecedente, se vê prejudicada a possibilidade da responsabilização criminal do receptador? Excelência, nesse caso, o artigo 180 do Código Penal, ele prevê expressamente que a receptação ela será considerada atípica, ainda que extinta a punibilidade do sujeito ativo do crime antecedente. Quais são os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, por uma das penas? Certo, excelência. O Código Penal prevê expressamente, em seu artigo 44, que será possível a aplicação das penas restritivas de direito, que são penas autônomas, substituindo as penas as penas privativas de liberdade, no caso de condenação a delito cuja pena privativa de liberdade seja inferior a 4 anos, que as condições sejam favoráveis, as condições do condenado sejam favoráveis a essa substituição, e que, em sendo crime contra a administração pública, que esse condenado tenha ressarcido os danos para fazer jus a esse benefício de política criminal. Se eventualmente ele não tiver condições de ressarcir, de reparar o dano? Nesse caso, excelência, caso seja comprovado que não há mínima possibilidade do agente fazer esse ressarcimento, ele ainda assim faria jus a esse benefício. Por favor, faça a distinção entre crimes plurissubjetivos e crimes plurissubsistentes, por favor. Excelência, os crimes plurissubjetivos guardam relação com os sujeitos que podem praticar determinado delito. Então, necessariamente, os crimes plurissubjetivos são aqueles de concurso necessário, em que há necessidade para a sua tipificação da participação de 2 ou mais agentes, como, por exemplo, o delito de associação criminosa. Já os crimes plurissubsistentes guardam relação com a conduta do agente, ou seja, se ela pode ser dividida em diversos atos. E seria, por exemplo, o crime de furto. Ele pode ser dividido em diversos atos e seria, então, um delito dessa espécie, dessa classificação. Muito obrigado. Satisfeito, senhora presidente. Obrigada, excelência. Processo penal. Boa tarde, senhora candidata. Boa tarde, excelência. A apresentação, ou melhor, a condução de um indivíduo à delegacia de polícia portando um simulacro de arma de fogo, sem qualquer ato
que tenha uma ameaça deve resultar em qual providência pelo delegado de polícia ou pela delegada de polícia? Excelência, nesse caso, eu não vislumbro nenhuma tipificação legal no que guarda relação principalmente ao Estatuto do Desarmamento, pois o simples porte de simulacro de arma de fogo não configura o objeto material desse delito, nem mesmo no Código Penal, visto que para configurar uma conduta típica há necessidade do objeto material estar previsto em determinado tipo penal. Não me recordo se há uma contravenção penal específica em relação ao simulacro de arma de fogo, Excelência. A priori, seria um fato atípico. E a providência a ser adotada, então, pela autoridade policial? Excelência, eu como autoridade policial, chegando na minha delegacia um caso desse tipo, considerando que o sujeito ele não tenha praticado nenhum ato que configure uma infração penal, seja contravenção ou um crime, ele seria liberado, sem sequer registrar alguma ocorrência. No entanto, vislumbrando alguma hipótese de algum fato típico, registraria a ocorrência e o dispensaria da mesma forma. Seria, por exemplo, um caso de uma ocorrência não criminal, mas inicialmente é um fato atípico. Durante uma prisão em flagrante, é apreendido na posse do indivíduo um telefone celular, um smartphone. É possível acessar o conteúdo desse aparelho em decorrência da prisão em flagrante? Excelência, essa questão já foi apreciada pelos tribunais superiores, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que não é possível ao delegado de polícia, ainda que no decorrer da lavratura de um auto de prisão em flagrante, que ele mexa no conteúdo inserido naquele aparelho celular. No entanto, é possível que o delegado tenha apenas o contato com o registro de alguma ligação telefônica naquele momento. Caso ele tenha acesso a algum conteúdo, será considerado uma prova ilícita. E caso seja necessário, naquela situação fática, o acesso ao conteúdo para determinar, para descobrir mais alguns elementos daquele crime, seria necessária a representação judicial para que possa quebrar os dados daquele aparelho telefônico. Licença. Fica à vontade. É possível, durante uma investigação policial em que ocorre interceptação telefônica, usar e há conhecimento de uma infração penal diversa da investigada, é possível usar essa prova? Excelência, nesse caso, tendo sido a interceptação telefônica deferida de forma legal, com todos os requisitos previstos na lei, é possível sim utilizar dessa prova encontrada fortuitamente, desde que não se comprove que houve algum desvio de finalidade durante aquela diligência policial para justamente tomar conhecimento daquele crime fortuito de forma contra a lei. Então, a doutrina e a jurisprudência entendem sim ser possível a utilização dessa prova obtida, no entanto, desde que não fique comprovado esse desvio de finalidade da diligência. Satisfeito. Obrigado, senhora candidata. Obrigada, Excelência. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Excelência. Olha, o ponto que nós vamos falar é sobre a Lei 4.898, de 65, a Lei de Abuso de Autoridade. Certo. Tá bom? Observando essa lei, naquela classificação das gerações ou das dimensões de direitos humanos, primeira, segunda, terceira, a gente poderia enquadrar a Lei de Abuso de Autoridade em qual dessas gerações? Excelência, a Lei de Abuso de Autoridade, ela foi criada justamente num período em que vivíamos o período militar. Não havia uma democracia aqui no Brasil, segundo alguns doutrinadores e parte da história, dos históricos. Ela estaria relacionada principalmente aos direitos de primeira geração, que seriam os direitos relacionados às liberdades,
visto que é uma forma de limitação do poder do Estado, principalmente daqueles que atuam em nome do Estado, frente à liberdade individual do cidadão. Ok, satisfeito. Vamos continuar aqui. E qual que seria o objeto da lei de abuso de autoridade? O objeto jurídico. Excelência. Por favor. O objeto jurídico da lei de abuso de autoridade era o combate a todas as truculências e excessos praticados pelos agentes da lei. Então, inicialmente, eu posso dizer que o objeto jurídico seria a própria proteção do indivíduo, tanto a proteção física quanto a proteção moral. Seria, na verdade, a proteção às liberdades fundamentais dos indivíduos. Seria? Perdemos esse objeto? Não, Excelência, não perdemos. É ainda, a lei está vigente, é ainda essa finalidade da lei. Ok. A doutora falou que a lei está vigente, e é justamente esse ponto que nós vamos abordar agora. O artigo 150 do Código Penal, ele trata lá sobre a invasão de domicílio. E existe, inclusive, uma circunstância lá que influencia na dosimetria da pena, que é o fato desse invasor de domicílio ser funcionário público. Então eu tenho o artigo 150 do Código Penal, e de outro lado eu tenho o artigo 3º, né, que diz, da Lei de Abuso de Autoridade, que diz: constitui abuso de autoridade qualquer atentado, aí lá no B, a inviolabilidade de domicílio. Como que eu cotejo a existência dessas duas leis? Há um conflito real, aparente, é subsidiário? O que a senhora entende? Excelência, a respeito do concurso de crimes entre abuso de autoridade e outros delitos que guardam relação justamente com as tipificações da lei de abuso de autoridade, como o exemplo citado por Vossa Excelência, há quem diga que haverá um concurso formal de crimes, porque o agente com uma mesma conduta estaria atingindo dois bens jurídicos distintos. Então, há essa defesa na doutrina de que seria um concurso de crimes. No entanto, pode-se também aventar a possibilidade da questão da temporariedade das leis, em que uma prevaleceria sobre a outra. No caso, eu não me recordo se o artigo 150, essa particularidade dele é posterior ou anterior. Se não me engano, é posterior à lei de abuso de autoridade, pelo que defende-se que ele prevaleceria sobre o delito de abuso. Ok. E falando ainda da lei de abuso de autoridade, lá no artigo 3º diz assim: constitui abuso de autoridade qualquer atentado, na hipótese C, está lá, ao sigilo de correspondência. Nessa quadra, a carta aberta, ela goza de sigilo de correspondência? Excelência, o sigilo de correspondência é um direito fundamental do indivíduo que guardou proteção especial na Constituição de 1988, e seria assim, ainda que aberta, há quem defenda que o acesso àquele conteúdo só poderia se dar por quem escreveu ou quem recebeu aquele determinada correspondência. No entanto, prevalece que, uma vez aberta, disposta de forma acesso a qualquer pessoa em um ambiente, ele não teria mais esse sigilo, justamente pela despreocupação daquele que recebeu aquela correspondência. Obrigado. Obrigada, Excelência. Vamos prosseguir com o direito constitucional. Boa tarde, doutora Júlia. Boa tarde, Excelência. Doutora Júlia, dentro do ponto sorteado pela senhora, tem os preceitos fundamentais do Estado. Um dos preceitos fundamentais da Constituição, então no artigo 4º, inciso 10, é a possibilidade... Licença, Excelência. ...de concessão de asilo político. Inclusive rege nossas relações internacionais. Gostaria de saber da senhora quais são as modalidades ou espécies de asilo político. Excelência, o asilo político, ele é um ato político que depende do presidente da República e... Suas espécies, doutora. Sim, Excelência, retificando.
A doutrina divide as espécies de asilo político em asilo político territorial e asilo político diplomático. Seriam essas duas espécies que me recordo no momento. A senhora pode discorrer brevemente sobre elas? Sim, O que é o asilo territorial e o que é o asilo político diplomático? Excelência, o asilo territorial seria aquele requerido quando o indivíduo que necessita do asilo está no território brasileiro. Já o asilo diplomático é aquele requerido em algum órgão estrangeiro que pertença à delegação ao Brasil. Então, seria basicamente a localização dessa pessoa que necessita desse abrigo por parte do Brasil. Doutor, asilo político e refúgio político é a mesma coisa? Asilado político e refugiado político é a mesma coisa? Não, Excelência. Embora ambos os institutos se prestem para proteger uma pessoa que se encontra em uma situação de risco em seu país, o asilo político é um ato discricionário do presidente da República, enquanto o refúgio seria um ato vinculado, vez que o refugiado ele tem direito subjetivo ao refúgio quando comprovada a perseguição política que ele sofre no país de origem. E como é essa comprovação? A comprovação do refúgio e do asilo, de acordo com a doutrina, do refúgio seria uma comprovação mais fácil, com menos rigor, se comparado ao asilo político, visto que no asilo político há necessidade da comprovação efetiva da perseguição, de estar ocorrendo no país de origem. Já no refúgio, basta a declaração do refugiado, bem como a notória situação do país da onde ele vem. A senhora falou que a decisão da concessão de asilo político cabe ao presidente da República, é isso? Isso, Excelência. E a concessão do refúgio? A concessão do refúgio depende da comissão responsável, não me recordo se é comissão ou conselho, Excelência, do Conselho dos Refugiados. Seria um ato vinculado, como dito anteriormente, mas que depende desse conselho. Como que fica a possibilidade de expulsar ou deportar um asilado político ou um refugiado político? Eu posso expulsar um asilado, eu posso expulsar um refugiado enquanto tramita esse processo de análise? Certo. Excelência, em relação ao refugiado, há uma previsão expressa em lei de que ainda estando em trâmite o procedimento para expulsão ou extradição, não é possível que ele seja expulso ou extraditado do nosso país. Que lei, doutora? A lei responsável a lei de imigração. Isso, Excelência, a lei de imigração, retificando. Já, no entanto, ao asilo político, entende-se que é possível que o asilado seja, assim, expulso ou extraditado, desde que com uma decisão final nesses procedimentos. Não é possível uma expulsão ou extradição sem que haja o devido processo legal. Mas seria possível, sim, essa expulsão ou extradição. Antes da decisão final do asilado, antes da decisão final, eu posso fazer a expulsão ou deportação? Não, Excelência. Ele pode perder a qualidade de asilado, pois é um ato discricionário, e pode, por isso, ter que sair do país. No entanto, tanto a expulsão quanto a extradição demandam uma decisão final. Doutora, vamos mudar um pouquinho de assunto. O que são princípios constitucionais impositivos? Excelência, os princípios constitucionais impositivos são postulados que impõem ao Estado determinadas regras a serem cumpridas em relação às liberdades do indivíduo. Ou seja, impõe-se o respeito a determinadas liberdades individuais de forma a limitar o âmbito da conduta do agente estatal. Estou satisfeito, senhora presidente. Obrigada, Excelência. Obrigado. Podemos passar para direitos humanos. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Excelência. O que são direitos fundamentais atípicos? Excelência, direitos fundamentais atípicos seriam aqueles existentes, embora não previstos expressamente o nome em determinada lei ou na Constituição. Um exemplo, doutora. Excelência, poderia citar um exemplo do duplo grau de jurisdição. Ele não se encontra previsto expressamente na Constituição Federal, mas não por isso ele deixa de ser um direito fundamental do indivíduo, visto que previsto
inclusive esse direito na Convenção Americana de Direitos Humanos. Ok. A senhora falou anteriormente que o sigilo é um direito fundamental. Se, como delegada de polícia, a senhora fornecer cópia de um boletim de ocorrência a uma pessoa que não figure no boletim de ocorrência, há violação dos direitos humanos das pessoas partes? Excelência, no trato de informações a respeito das pessoas, principalmente envolvendo a questão criminal, temos que ter devidas cautelas. Eu, como delegada de polícia, não autorizaria que fossem dados boletins de ocorrência a quem gostaria que chegasse na delegacia e pedisse um boletim de ocorrência. Teria que ter uma justificativa plausível para aquele acesso. Haveria violação aos direitos humanos? Entendo que haveria violação do sigilo caso constasse alguma informação naquele boletim de ocorrência de cunho pessoal, íntimo, que violasse a liberdade ou a privacidade, inclusive, de determinadas pessoas. Ok. Cota em concurso público é uma ação afirmativa? Sim, Excelência. A cota é uma ação afirmativa, visto que ela possibilita que pessoas historicamente discriminadas tenham a possibilidade de alcançar um determinado lugar, principalmente em que elas não tinham, justamente por conta dessa discriminação sistemática em nosso país, de obter essa igualdade substancial. Seriam, sim, uma espécie de ação afirmativa. A cota, ela concretiza uma ação afirmativa do poder público. Ok. Em um concurso de delegado de polícia, há cotas especificadas. No outro concurso, no seguinte, não há mais cotas. Pode ocorrer isso? Excelência, no âmbito federal, há uma lei específica que determina um percentual de 20% para as cotas em concursos públicos. Genericamente, vamos pensar nas características das ações afirmativas. Sim. Eu posso ter esta previsão num concurso e no seguinte não ter mais? Seria possível? Sim, em tese seria possível, Excelência, visto que as ações afirmativas, elas só têm legitimidade por serem ações temporárias, visto que, se permanentes, estaríamos, então, subvertendo essa política pública e perpetuando, então, uma discriminação. Então, seria possível desde que a situação fática, por exemplo, no país tivesse mudado e, em tese, hipoteticamente, teríamos já uma igualdade substancial. Mas a formulação de um edital é um ato discricionário, embora pautado na lei, então seria possível em tese. No entanto, poderia alguém, de forma a judicializar essa questão, inclusive falando num retrocesso das políticas afirmativas, das ações afirmativas. Ok, muito obrigada. Obrigada, Excelência. Direito administrativo. Obrigada, Excelência. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Excelência. Doutora, o artigo 76 da Lei Orgânica da Polícia determina que as penas ali referidas, quando aplicadas a delegado de polícia, obedecerão ao caráter de reserva. Então, na opinião da senhora, quais teriam sido os critérios, os motivos que levaram o legislador a estabelecer essa disposição? Excelência, as sanções que ficam determinadas reserva para os delegados de polícia não são todas. São as de advertência, repreensão e suspensão, pois a demissão e a demissão a bem do serviço público necessitariam da publicação em diário oficial. A questão histórica creio que seja mais pautada na questão dos delegados de polícia exercerem um cargo de dirigentes da instituição, que acabaria maculando e até subvertendo, por exemplo, a questão da hierarquia dentro da instituição. Creio que por uma questão política, uma escolha política, foi feito isso em respeito ao cargo que se destina a delegado de polícia. Entendo. Doutora, nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, o servidor que se recusa a entregar declaração de bens dentro de prazo determinado está sujeito a qual pena?
Excelência, a Lei de Improbidade Administrativa prevê expressamente que o servidor que se recusa, ele fica sujeito à pena de demissão. No entanto, há a possibilidade de que o administrador dê um prazo a ele. Caso ele reiteradamente descumpra, ele também incidirá em sanções disciplinares previstas na Lei Orgânica da Polícia Civil. E, doutora, essa pena demissória a que a senhora se refere, seria a demissão simples ou a bem do serviço público? Seria a demissão a bem do serviço público, Excelência. Doutora, há diferenciação ontológica entre as penas de demissão e de demissão a bem do serviço público? Excelência, eu não visualizo uma diferença ontológica, vez que o vínculo com o funcionalismo público seria quebrado, extinto, naquele momento, tanto da demissão quanto a demissão a bem de serviço público. Ok, e quanto aos efeitos, quais seriam as diferenças? Quanto aos efeitos, a Lei Orgânica da Polícia Civil ela é silente em relação a isso. No entanto, há no Estatuto dos Funcionários Civis de São Paulo a diferença dos efeitos, que seria, no caso de demissão, a proibição do retorno ao funcionalismo público no prazo de 5 anos. Já na demissão a bem do serviço público, esse fato seria possível após 10 anos. Ok. Doutora, a celebração de convênios públicos exige prévia licitação? Não, Excelência. Embora a licitação seja a regra para a contratação de bens, serviços da administração pública, o convênio é o mútuo auxílio entre pessoas jurídicas, por exemplo, entre uma prefeitura e o Estado de São Paulo para realizar melhorias em uma delegacia. Não há necessário para a celebração entre essas pessoas jurídicas a licitação. No entanto, para a contratação dos serviços que serão realizados, aí sim é necessário a contratação por meio de uma licitação. Ok, doutora. O policial civil a quem se atribui a prática de crime contra a fé pública está sujeito a qual penalidade disciplinar? Excelência, ele está sujeito à demissão a bem do serviço público. Satisfeita, senhora presidente? Obrigada, Excelência. Obrigada, doutora Júlia. Obrigada a todos.